No contato entre seres humanos, há comportamentos que servem como iscas e há comportamentos que servem como temperos. Não importa que tipo de contato seja este. Seja um contato casual, seja um contato entre amigos, seja um contato dentro de uma relação amorosa. Mas o que eu estou querendo dizer? Bom, o que são as iscas em termos comportamentais? Iscas são aqueles feitos, aqueles comportamentos que vão instigar o teu alvo, que vão instigar a pessoa que conversa contigo, que tem convivência contigo, aquela pessoa que te interessa, aqueles comportamentos que vão deixá-la mais curiosa, que vão fazer com que ela tenha vontade de se aproximar para ver o que está acontecendo, para confirmar uma hipótese que ela cogitou, enfim. Ela vem para perto de ti atraída pela vontade de investigação. Um exemplo clássico de uma isca é a escassez. Digamos que uma pessoa fale frequentemente com a outra, ela percebe que o contato tem esfriado e de repente ela some. Ela fica sumida ali por uns 15 dias. A outra, no primeiro momento, não sente muita diferença, porque afinal de contas o contato já estava esfriando mesmo, mas aí o tempo passa, ela começa a pensar, será que aconteceu alguma coisa? Será que ela desistiu de mim? Será que ela está envolvida com outra pessoa? E aí hipóteses são lançadas na cabeça dela, ela tem vontade de se aproximar para verificar o que houve, para saber se realmente uma dessas cogitações é real. Enfim, ela fica instigada, ela fica em dúvida. E aí ela inventa uma razão qualquer e se aproxima, não querendo admitir que estava instigada ou em dúvida, enfim. Ela inventa uma motivação, uma razão para chegar perto. Isso foi o efeito de uma isca. A isca, ela cria a dúvida e ela atrai por conta disso, geralmente por conta da dúvida. Outra coisa completamente diferente é o tempero. Tempero é tudo aquilo que torna os contatos mais agradáveis, simplesmente isto. Sabe aquele tempero que é utilizado numa comida para que a comida seja mais palatável, mais gostosa? A mesma coisa em termos de comportamentos que vão fazer as relações, os contatos entre pessoas serem mais gostosos. Então, um tempero muito grande assim é a mudança nas nossas vidas. Então, quando nós mudamos, um caso clássico, por exemplo, uma vez eu atendi um rapaz, esse caso foi muito interessante. Eu fui atendê-lo, né? Mas quando ele me descreveu a razão pela qual ele acabou o relacionamento dele, a história dela me serviu muito mais do que a história dele. E ele queria reconquistar a namorada dele. Eles tinham namorado por 4 anos e ele tinha cansado dela. O último ano foi terrível, eles acabaram várias vezes. Ele não queria mais aquela relação, ele queria desistir. Só que ela insistia muito e ele, por conta disto, voltava. Eles voltaram várias vezes, até que chegou um momento em que eles brigaram fulminantemente e aquilo acabou. Acabou mesmo, assim, não tinha mais jeito. Bom, aí acabou e ela entendeu também que acabou. E quando ela entendeu que acabou, quando ela deu aquilo por definido, ela resolveu tocar a vida dela para frente. Aí ela mudou o peso dela, né? E conforme Christian Hefferson, uma das coisas que mais causam efeito em contato com as pessoas é mudança na imagem em termos de peso. Então, uma pessoa, digamos, assim, quer reconquistar um ex, ou uma ex, e aí ela perde peso, aquilo tem um efeito super legal, conforme uma pesquisa realizada por Christian Hefferson. Então, a primeira coisa que a moça fez foi mudar o peso dela. Outra coisa que ela fez, ela usava uma franjinha, então ela fez um novo corte de cabelo. Então, mudou o peso, tirou a franjinha, parecia outra mulher em termos de imagem. Só que ela não parou aí. Ela saiu da casa dos pais, ela era arquiteta, comprou o apartamento dela, e aí ela estava super empolgada fazendo o apartamento dela, mobiliando. Ela colocava sempre nas redes sociais essa coisa do apartamento dela, as pessoas comentavam, mas ela não queria se exibir. Ela estava naturalmente mostrando algo que ela estava realizando, um projeto de vida que ela estava realizando naquele momento. E ele começou a vê-la de uma forma diferente, né? Ele começou a vê-la como mais mulher, agora mais independente. E aí ele até procurou, ele quis falar com ela,
e eles se encontraram, ele tinha uma razão, porque eram umas contas que estavam pendentes. Quando ele a encontrou, ela deu uma pasta para ele com todas, olha, aqui estão todos os boletos, e ela estava numa boa, ela estava super bem, paga aí, essa tua parte, paga. E quando ela deu aquela pasta para ele, ele percebeu que tinha acabado, que aquilo era um sinal de que ela não queria mais, e ele ficou doido, porque ele viu uma mulher diferente, uma mulher nova. Então, um tempero muito grande é este, é o efeito da pessoa nova. Mas não uma pessoa que diz que é nova, uma pessoa que diz que é nova porque ela tem os fatos. No caso dela, ela mudou a aparência dela, ela estava envolvida num projeto muito grande, ela saiu de casa, ela estava construindo o apartamento dela, mobiliando, assumindo novas responsabilidades. Era uma pessoa completamente diferente daquela pessoa que tinha antes. Então tinha uma novidade muito grande. Tempero é muito mais importante do que isca. Muitas vezes tempero e isca são as mesmas coisas. Mas entre tempero e isca, tempero é muito mais importante, gente. Às vezes tu lanças iscas, a pessoa quer te ver, a pessoa quer saber o que tem de novidade na tua vida, mas aí ela te encontra e não tem novidade nenhuma, tu és a mesma pessoa. Como é que ela percebe isso? Pelas tuas atitudes. Não tem fato algum. Ou então os fatos que tem são muito pequenos, né? Eu agora estou malhando, digamos. É um fato novo? É. Tem um peso relevante? Nem sempre, né? Nem sempre tem um peso tão grande. Então, temperos são mudanças consistentes e consideráveis na tua vida. No caso, por exemplo, de uma reconquista. Tem gente que consegue passar 30 dias sem falar, super disciplinada, usa a escassez, ela some completamente. Eu tenho um amigo aqui do lado, ele resolveu espirrar no momento da gravação do vídeo, mas não tem problema não, se tiver que espirrar de novo, pode espirrar mais uma vez, eu não vou parar por conta disso. Então tem gente que some, a pessoa some totalmente ao longo desses 30 dias. E às vezes essa escassez realmente gera uma curiosidade. Se a outra pessoa não procura, mas pelo menos ela fica mais receptiva, só que depois de 30 dias tudo pode ser estragado com uma única palavra. Por não ter tempero, por não ter nenhum fato novo, por não ter uma novidade, por não ter tido uma mudança consistente. Então a pessoa chega lá e ela, logo nos primeiros momentos, mostra que ela é exatamente aquilo que ela era antes. Não houve mudança alguma. Há até um sentimento de decepção. Nossa, achei que muita coisa tinha mudado, mas estou vendo aqui que as coisas permanecem como sempre foram. Então, se tu queres assim, reconquistar, melhorar o teu relacionamento, melhorar a tua vida conjugal, caso ela esteja se desgastando, ou qualquer outro propósito que tenha o objetivo de beneficiar tuas relações, tu tens que investir nos temperos. Ah, mas que temperos? Qual é o tempero mais importante? O tempero mais importante é a mudança de fato na tua vida de forma objetiva. Por exemplo, uma pessoa que, sei lá, ela tinha um emprego e agora ela está se preparando para realizar outras coisas no tempo vago, ela está entusiasmada com aquilo, com aquele projeto, ela tem um projeto de fato. Ela tem um projeto de fato no qual ela está se empenhando. Uma mudança de endereço, uma pessoa que morava com os pais e agora resolveu assumir o risco de morar sozinha. Seja porque comprou apartamento, seja porque resolveu alugar, até morar com um amigo dividindo contas, vale, mas ela mostra que ela está diferente, agora ela está mais adulta. Entende? Assim, coisas que sejam mudanças de fato no teu estilo de vida. Aquelas mudanças que te mantêm no mesmo estilo de vida, têm peso, servem, mas o peso é menor. Por exemplo, mudanças que te mantêm no mesmo estilo de vida, comecei a praticar um esporte. É bom, eu já recomendei aqui, sem dúvida alguma. Mas o peso é menor, é um tempero fraco, não é um tempero forte, ok? Entende essas diferenças e certamente as coisas vão ficar muito melhor para ti. Um grande beijo, até amanhã.